Professores Pokémon são uma coisa comum em todas as gerações de Pokémon, mas pra quê? Toda geração tem um professor não só para te entregar um inicial, mas para apresentar a você um conceito novo que ele tá estudando. Assim, eu estou dizer que todos eles são biólogos, afinal estudam Pokémon e são os animais do mundo deles, mas também vale tentar entender porque cada um deles é um profissional de alguma área em específico. Provavelmente mestres em algo em específico. E a gente sabe dessas coisas baseado no que eles estão focando na hora de falar da Pokédex. Então hoje, vamos parar para analisar o que cada um dos professores de cada uma das gerações estuda na franquia. Em Kanto nós conhecemos Oak, ou Carvalho em brasileiro, e ele estuda o campo da ecologia, estudando sobre como é a interação dos seres vivos com o ambiente ao qual se encontram. Isso é importante no contexto de Kanto, pois é exatamente o principal tema da região, consta a geração onde começou tudo e tenta explicar o surgimento desses monstrinhos de bolso no universo. Quando a gente pensa na criação de Pokémon, vale lembrar que os tokusatsu da época influenciaram muito. E Godzilla e os monstros vilões gigantes desses shows como Ultraman são base de vários Pokémon. Eu falo disso, e aqui vamos usar um exemplo bem famoso, Godzilla, que é sobre a destruição causada pela bomba atômica, mas eu falo porque os Pokémon dessa região são influenciados por uma mistura disso com as consequências radiológicas de um desastre nuclear fictício, inspirado obviamente no real. Resumindo, o surgimento de Pokémon tem conexão com a mutação genética que afetou o ambiente desse Japão, e o Oak estuda exatamente isso. Já em Johto é mais simples, já que é uma estuda breed, a habilidade de reprodução dos mesmos monstrinhos, e já dá pra começar a traçar um paralelo. Professores estudam tópicos específicos pra gente como jogador conhecer mecânicas novas introduzidas naquele jogo, ou então tópicos que eles queiram abranger na criação das suas Pokédexes. Eu vou comentar isso separadamente em cada um, mas Elm em si estuda a capacidade de reprodução no jogo que vem para complementar o anterior, com o Johto sendo uma continuação, e depois de estudar os animais no seu habitat, entender se a continuação neles no tópico de reprodução é uma boa continuação para dar esses passos de como funciona esse universo que você como jogador vai conhecer. Elm então é uma porta de apresentação aos ovos, explicando como nascem Pokémon. E um tópico interessante para se abordar quando seus lendários e capa do jogo também abordam esse mesmo tema, falando de nascer, morrer, renascer e morrer. Conexão com o tema de lendários, ele até continua na próxima geração com Bert e Hoenn, estudando os habitats. Não necessariamente se aprofundando a ecologia de cada um deles, mas como existem diversos habitats numa mesma região, e como cada uma tem Pokémon diferentes, talvez até tentando ver e entender os Pokémon que são iguais em cada. Hoenn é perfeito, pois um dos temas da Pokédex aqui é exatamente sobre como existem bichos que ocupam o mesmo nicho, mas em habitats diferentes. Isso tudo é abordado com os Pokémon exclusivos de versão, mas também com outros, como Cacturne e Breloom, um sendo do compositor final por ser um cogumelo, e o outro por ser um abutre, no sentido figurativo no caso, porque o cactus aqui, ele absorve o que resta de quem faleceu. Isso a Dex explica que o Cacturne persegue pessoas perdidas em deserto até eles ficarem cansados, então ele tá servindo pra isso. Essas questões de como a Dex funciona em dupla, a gente aborda diretamente no vídeo da Pokédex de Hoenn, que ironicamente é a segunda vez que falamos de algo que foi abordado num vídeo dessa série, mas é porque, assim, a Dex criada pra uma região tem além disso o fator do professor ser quem cuida da Dex na região. Então tem toda uma ligação entre todos esses tópicos. Então todos os vídeos da Pokédex eles complementam tudo que a gente está falando sobre os professores aqui, ainda mais com o próximo, já que Rowan estuda sobre evolução e mudança de formas. Essa aqui é a geração que cria o dimorfismo sexual, o fato de certos Pokémon terem uma diferença entre o visual de fêmea e do macho, o que é engraçado com essa sendo a região onde lendários também, no caso é o Giratina, Arceus, Shaymin e o Rotom, se você considerar a ideia beta dele, eles têm formas diferentes. Mas o mais interessante é como essa região traz novas evoluções a Pokémon antigos. Rowan estuda esse fenômeno, de como o local e a hora, espaço e tempo conseguem mudar a forma de um Pokémon evoluindo-no. E aí você já começa aqui a entender que, tudo que é mencionado na Pokédex aborda temas parecidos com temas que eles estudam em si. Ironicamente, logo em seguida nós temos Juniper, que estuda a origem dos Pokémon, no sentido de quando eles surgiram na Terra. E eu falo ironia, pois logo depois de Deus ser apresentado dentro desse universo, vem a região com a Igreja Católica e o estudo sobre origens. Além disso, Kyurem ser um dragão do espaço
é um dos tópicos ainda em debate na comunidade como um todo, já que não tem absolutamente nada explicado sobre sua origem e importância geral canonicamente, ainda mais com claros sinais de vida extraterrestres na franquia como um todo. Pode ser que a conexão com a origem dos Pokémon esteja bem mais distante da nossa Terra e com ela, a professora, querendo saber de onde surgiram cada um, os assuntos aqui se conectam. Mas o fator principal é de que a origem de como os Pokémon surgiram em certos lugares é o tópico principal dela com a geração que mais tem gente reclamando de Pokémon objeto, a ironia da vida. E já que a gente falou de ironia, eu juro que isso aqui não é proposital, a geração seguinte tem um Pokémon que é a própria Terra. Ele em si, Zygarde, ele é estudado indiretamente por Sycamore, já que esse mesmo estuda evolução e mega evolução, além de outras mudanças no geral, outras formas de falar formas, que nem a gente falou com o Rowan T. Pokémon que ele estuda, que fala de formas diferentes. A diferença no caso é que o Rowan vê formas pelo ambiente, como o ambiente influencia nas formas diferentes daquele Pokémon, sem falar de formas regionais, enquanto o Sycamore formas por uma extensão evolutiva, megas, e se em algum momento ele voltar, da mesma época que tivesse as outras mecânicas, Gigantamax e as formas Ultra Z, que é algo único do Necrozma por enquanto, mas são formas da mesma forma evolutiva que o Sycamore estuda. Mas essa questão de evolução ela é demonstrada quando o Sycamore, por exemplo, explica uma das suas teorias sobre a própria forma da Mega, citando que talvez as pedras da Mega Evolução venham de pedras evolutivas que foram mudadas. Isso provavelmente, pois elas são pedras que mudam formas de Pokémon permanentemente, mas sendo, na forma das Mega Formas, algo mais momentâneo. Isso é para lembrar a gente que os estudos do Sycamore ainda não foram completados na própria história de XY. Legend ZA talvez venha aí pra isso. E falando do Ultra Z e Z Moves, essa é a mecânica que inspirou Kukui a estudar sobre golpes. E, claro, ele é o mais simples e consequentemente mais engraçado porque ele literalmente deixa os Pokémon bater nele pra estudar sua força. Por isso que ele é o professor mais forte de todos. Provavelmente tendo maior defesa física entre todos os professores. Talvez ataque físico também, mas aí disputando com o Turo e com o Bird em questão de braço. Mas ele serve como uma boa ponte para ensinar sobre os diferentes golpes dos Pokémon e o fator Z-Moves, que são versões mais fortes de golpes usando a energia especial de Pokémon que tem coincidentemente conexão com o que a esposa dele estuda, mas que ela não faz parte desse vídeo. Mas ele estuda como golpes afetam os outros, juntamente a mecânica que mostra a individualidade de golpes iguais, já que aqui os Z-Moves iguais podem ter efeitos diferentes a depender de qual move original de cada um. Ele até chega a ser o mais simples, mas em Galar nós temos duas professoras que aparecem na história principal. Magnolia, que estuda o fenômeno da Dynamax, que é a capacidade dos Pokémon de ficarem gigantes, e a sua anciã origem na região de Galar. E, como podemos ver, geralmente o design e personalidade dos professores tem a ver com a sua área de estudos, pelo menos desde a 5ª geração. Por isso, a outra professora aqui, Sônia, estuda a história de Galar. Sendo ela mais nova, contrasta bem com a sua área de estudos, já que ela é uma aprendiz de professora. Pelo menos no começo do jogo, pro final ela já virou uma professora de verdade, ela não estava fazendo estágio. Mas é interessante a correlação aqui, com a avó e neta estudando sobre a mesma coisa, basicamente, já que o fenômeno do Dynamax tem a ver com a história de Galar e os heróis que salvaram a região do criador de tal mecânica, que no caso afetaram vários Pokémon antigos de canto, de uma forma diferente. E a última, temos os estudos do fenômeno da terastalização. Sada ou Turo, dependendo da versão do jogo, estão tentando entender o que são os poderes do Terápagos. Mas aonde seu estudo culmina é algo completamente diferente. O fenômeno de viagem no espaço-tempo, na capacidade de mover as coisas através do multiverso da franquia, que é da onde vieram os paradoxos. O que isso significará na franquia daqui pra frente? Não sabemos. Nem muito sobre eles também, porque... spoiler. Mas sabemos que tem algo ainda no passado, já que outro professor ainda existe, Leviathan. Sim, Legends é mainline. A Game Freak trata eles assim, inclusive tratando eles como remakes. E como um callback ao passado da franquia, Leviathan também estuda a mesma coisa que o primeiro professor que conhecemos, que é o Oak Carvalho, que é a ecologia, que a gente já explicou aqui o que é.
Ainda vale mencionar, existem vários outros professores na franquia que não são os professores da mesma forma que os principais dos jogos. Ainda em Scarlet Violet, nós temos professores mesmo, como o Jack de Biologia, Rayforth de História, Dendra de Batalhas, além da Briar, que é uma pesquisadora sobre terápagos, e a Ara Zero. Isso aqui, inclusive, é bem comum. Vários aqui pesquisam sobre coisas específicas. Nas ruínas de Alph, por exemplo, em Johto, conhecemos o professor Silktree, que é uma pessoa que fundou o laboratório de pesquisa do Zunon. Na Poké Transfer Lab, em Unova, conhecemos Andrew Park, belo nome, que cuida desse lugar, que é sobre, de novo, mover Pokémon através do multiverso, já que é uma mecânica que é feita para tirar Pokémon de gerações antigas e trazer para Unova. Falando disso, a Burnett, do Laboratório de Pesquisa Dimensional, que a gente mencionou mais cedo, estuda sobre os Ultra Wormholes, viagem interdimensional. O que é irônico, já que ela veio do aplicativo do 3DS, o Dream Raider, que falava sobre viagem interdimensional, só que pelo sonho, mundo dos sonhos, que era um outro mundo. Temos também Samson Carvalho, que é o primo do Carvalho, que ironicamente estuda formas regionais, primos, além de também estudar sobre as formas totem dos Pokémon. E por último, de professores mesmo, nós temos Sinclair, que estuda a Synchro Machine, que é aquela máquina que permite em Scarlet Violet você andar com seus Pokémon, o precursor do que estamos vendo agora nas batalhas de ZA. Mas também existem pesquisadores comuns, Bill, Lanette, Bebe, Amanita, Cassius, Molane, todos são responsáveis pelo PC nas suas respectivas regiões. O Fuji e o Blaine pesquisam sobre o Mew Encanto, o Kurt sobre as Pokébolas, Bugsy, especialista em insetos. O Stern é um oceanógrafo em Hoenn. Cynthia e Volo são arqueologistas que estudam os mitos de Sinnoh. Fennel, os sonhos de Pokémon, conectados ao Dream World, o mundo dos sonhos que já mencionamos. Lenore é uma arqueologista e museóloga. Cedric, pai da Juniper, estuda sobre a distribuição e biologia individual de Pokémon. O Chorus sobre o poder escondido dos mesmos. Clement é o criador da Rotom Dex. Carolus é, em tese, uma profissional, já que revive fósseis de Galar. Mas, né? E aproveitando que a gente tá falando de coisas que foram feitas, mas não serviram seu propósito final. Obrigado, Carolus, pelo gancho. Mas temos a Eder Foundation, que tá aí para descobrir sobre Ultra Bichos. Macrocosmos, estudando energia. E a Devon Corp, que faz ferramentas, estudam e revivem fósseis, sonhos também, energia do infinito. E aqui a lista começaria a englobar qualquer curioso, então vamos parar por aqui. E aí a lista começaria a englobar qualquer curioso, então vamos parar por aqui. Mas tem mais estudos e coisas pra você ver aqui, além da playlist inteira sobre os Pokédexes de cada região.